professor, não importa a área do conhecimento, professores dos diferentes níveis de ensino podem contribuir de forma significativa para desenvolver no aluno uma consciência ativa reflexiva, como criando estratégias, discussões, atividades, tendo em vista desenvolver no aluno aquela consciência psicológica, mas também a consciência coletiva, a consciência psicológica que faz, com que o aluno perceba o mundo e possa exprimi-lo, e também a consciência coletiva que faz com que o aluno tenha a noção dos valores que devem dirigir suas ações. E cabe ao professor ainda criar situações para que o aluno compreenda, tenha entendimento da realidade e possa agir sobre essa realidade. Dessa forma, o professor estará desenvolvendo no aluno, contribuindo para desenvolver no aluno a consciência ativa reflexiva. A concepção essencialista é o ser humano. Quem é o homem? Quais são as características do homem? Será que existe um homem ideal? Será que existe um aluno ideal para o qual nós podemos desenvolver o ato educativo? Então, são questões que nós devemos pensar. Os profissionais, os estudantes da área da educação pensam sobre essas questões, devem pensar sobre essas questões, porque elas vão contribuir para compreender questões relacionadas à educação, ao processo de ensino e aprendizagem, questões que perpassam o ensinar. Então, quando nós pensamos no homem, existe uma área da filosofia chamada antropologia filosófica que permite, que busca entender quem é o homem. Quais são essas características do homem, que busca entender o comportamento humano. E o essencialismo, a concepção essencialista, é uma dessas concepções da antropologia filosófica que busca entender o ser humano. Então, a concepção essencialista é uma forma de entendimento, é uma maneira de se entender o homem. Na próxima tela, nós temos então o seguinte: a concepção essencialista. Quando nós falamos de concepção essencialista, e a forma como ela entende o homem, devemos recorrer ao termo essência. Então, o que é essência? É aquilo que o homem deve trazer em si de modo necessário. Por exemplo, se eu digo que a essência do homem é ser racional, um ser não pode ser considerado ser humano se ele não for racional. E a concepção essencialista é aquela que estabelece o que seja o homem ideal, a partir do qual, por exemplo, nós possamos desenvolver o ato educativo. Mas quando nós pensamos nesse homem ideal, nós podemos recorrer, então, a alguns pensadores. Nós temos Platão e nós temos também São Tomás de Aquino. São dois pensadores que pensam sobre essa concepção essencialista do homem, contudo, eles viveram em contextos históricos distintos, e o contexto vivenciado por eles, muitas vezes, vai influenciar na forma como eles concebem o homem. Então, no próximo slide, nós temos o essencialismo de Platão. Então, você tem uma imagem aqui do Platão, que está no Museu Capitolino, em Roma. E como você pode observar, Platão viveu na Antiguidade. Olha o período que ele viveu, de 428 a 348 a.C. Então, para Platão, os seres da realidade metafísica são mais perfeitos. O homem encarnado apenas se realiza quando concretiza o que
o que é próprio da sua essência. Então, o homem encarnado, o homem de carne e osso, ele só vai se realizar quando ele concretizar aquilo que é próprio da sua essência. Então, o que Platão dizia? Ele coloca que os seres da realidade metafísica são mais perfeitos. O que é a metafísica? É o que vai além da física. Ou seja, é o mundo das ideias. São as ideias. Então, tudo que está no campo das ideias é mais perfeito. Você já conheceu um ser humano perfeito, completo, ideal? Esse ser humano perfeito, completo, ideal, ele existe no mundo das ideias. Então, Platão, ele coloca a essência do homem no mundo das ideias. Ele diz que o ser humano encarnado, né, ele vai ter algumas características, contudo, ele não é o homem ideal, porque essas características de um homem ideal estão no mundo das ideias. Continuando, no próximo slide, nós temos o essencialismo de Tomás de Aquino. E você pode perceber, então, que Tomás de Aquino viveu no período, na época da Idade Média, em uma época muito marcada pelo cristianismo, pela presença da igreja. Então, isso vai influenciar a concepção de homem que São Tomás de Aquino terá. Então, para Tomás de Aquino, a essência humana está no projeto de Deus. Suas ações devem ser pensadas com o objetivo de que alcance a salvação depois da morte. O que isso significa? Significa que para São Tomás de Aquino, o homem ideal é aquele homem que vive, tem suas ações de acordo com o projeto divino. Só assim ele poderá alcançar a salvação depois da morte. Então veja a influência das ideias, das questões religiosas, né, na ideia que São Tomás de Aquino tem sobre a essência do homem. Então, o homem ideal é o homem que vive de acordo com a vontade divina. Já para Platão, o homem ideal é aquele, né, que está no mundo das ideias, porque apenas no mundo das ideias é que nós conseguimos, né, vislumbrar essas características de um homem ideal. Eu fecho assim esse bloco. A concepção naturalista e o ser humano. A concepção naturalista, ela vai se desenvolver mais na Idade Moderna, no século XVI, século XVII, com o surgimento da ciência moderna, do método experimental. Os pensadores, os cientistas, eles vão perceber também que é necessário encontrar uma forma para entender o homem, para entender o comportamento humano. Então, a concepção naturalista, ela vai ser marcada de uma forma diferente. Então, vamos na tela para entender essa concepção. O que caracteriza a tendência naturalista é a tentativa de adequar a metodologia das ciências humanas ao método das ciências da natureza, que se baseia na experimentação, no controle e na generalização. Então, o foco da concepção naturalista está no método experimental, na ciência para compreender o homem. Então, quando surge a concepção naturalista, os cientistas, os pensadores, eles vão buscar estender o método das ciências naturais
para as ciências humanas, para entender o comportamento humano. Então, eles vão buscar marcar a regularidade do comportamento humano. Então, passa-se a observar o homem, o fenômeno humano, procurando marcar a regularidade com que ocorre os seus comportamentos. Então, o método naturalista, ele vai focar nas ciências, ou seja, estende aquele método experimental usado nas ciências naturais para as ciências humanas. Ocorre que o objeto de conhecimento, de estudo das ciências naturais é diferente do objeto de estudo das ciências humanas. Mesmo porque o homem, ele pode mudar a todo momento. Ele é influenciado pelo seu contexto. Ele muda de acordo com o contexto em que ele vive, de acordo com as situações que ele vivencia. Na próxima tela, nós temos o naturalismo de Francis Bacon. Então vejam só, para ele, quanto mais o homem conhece do mundo em seu funcionamento, mais ele tem condições de regê-lo. Então vejam só, para Francis Bacon, se o homem conhece as leis da natureza, as leis naturais, ele pode agir para que o mundo esteja, então, de acordo com o seu desejo. Francis Bacon ainda coloca que o homem pode ser conhecido como resultado das condições naturais nas quais está inserido. Ou seja, as condições naturais vão influenciar na formação desse homem. E é de Francis Bacon aquela célebre frase: saber é poder. Então, Francis Bacon, ele valoriza muito o conhecimento do homem, né? Que o homem deveria ter conhecimento, deveria valorizar o seu conhecimento, pois conhecendo o mundo, conhecendo as leis da natureza, ele podia agir nesse mundo de acordo com os seus desejos. Um outro representante dessa concepção naturalista, nós temos na próxima tela, é o René Descartes. Então, ele parte da dúvida como caminho para chegar à verdade. E daí nós temos a frase: penso, logo existo. Penso, logo existo também pode ser entendido como penso, portanto, sou. E o homem, a lei de pensamento, é também corpo, enquanto corpo participa da mesma realidade dos demais corpos. Então, o que René Descartes quis dizer com isso? Primeiro, ele valorizava a dúvida como caminho para se chegar à verdade. E ele entendia o homem como mente, ou seja, aquela substância pensante, e corpo, que era a substância extensa. E para Descartes, o homem funcionava como uma máquina regido pelas leis da natureza. Então, observe que nós temos aí dois pensadores que representam aí o naturalismo, essa concepção naturalista, ou melhor, né, essa concepção naturalista, e nós percebemos claramente que as concepções de homem que Francis Bacon e René Descartes apresentam são concepções que não são influenciadas por uma questão religiosa, pelas visões da igreja, pelas questões do cristianismo. Por quê? Porque com a revolução científica, com o surgimento da ciência moderna, com o surgimento do método experimental, buscou-se, então, pensar o homem de uma outra forma, de uma forma diferente como esse homem era pensado na Idade Média. Então, a concepção naturalista
ela está relacionada também a essa ciência moderna, a esse método experimental que procura observar as regularidades do comportamento humano para entender esse homem. Eu fecho aqui esse bloco. O papel da história na formação do sujeito. Nós devemos pensar que o sujeito do conhecimento, o homem, ele tem um caráter histórico. Então, o homem, ele vive em um contexto. Ele é influenciado por uma realidade. Claro que essa realidade também é influenciada pelo homem, mas a realidade também influencia a forma de ser do homem. Então, esse homem é um sujeito histórico. E como nós podemos pensar esse homem enquanto um sujeito histórico? Na próxima tela, nós temos a história trata da experiência do ser humano no tempo. A experiência de um ser que não pode ser pensado fora de um contexto. Então, cada contexto é um modo, é uma forma de organizar a vida de acordo com o que a realidade oferece. Então, existem diferentes contextos, existem diferentes realidades. Então, se eu pensar no contexto e no homem, nós vamos ver que o homem que vive atualmente no Brasil, ele vive em um contexto. Mas o homem que vive atualmente em um país do Oriente, ele vive em outro contexto. E ele é influenciado por esse contexto. O homem que vive atualmente no Brasil, ele vive em um contexto diferente daquele homem que viveu no Brasil há 200 anos atrás. Então, aquele homem que viveu há 200 anos atrás, ele foi influenciado por aquele contexto. Ele tinha uma consciência diferente a respeito do mundo, sobre a forma de agir no mundo. Então, a história, ela estuda o homem no decorrer do tempo. E esse homem, no decorrer do tempo, ele deve ser pensado dentro de diferentes contextos, diferentes realidades que existiram e que existem. Na mesma tela, nós temos a seguinte questão. Quando nós pensamos em diferentes realidades e diferentes contextos, é necessário levar em consideração 3 questões: o processo, a contradição, o caráter social do engendramento humano. O processo significa o quê? Que nada é estático, que a realidade é algo que vai se fazendo. O homem, ele também não está pronto, mas é fruto de um processo que não termina, que está sempre em transformação. Agora, quando nós pensamos na contradição, nós temos que levar em consideração que essa realidade que vai se fazendo, ela também é marcada por contradições, por situações de embate, que é muito comum em uma sociedade. E quando nós pensamos no caráter social do engendramento humano, nós devemos considerar que o homem não vive só. Eu não vivo só, você não vive só. Nós vivemos em sociedade, há uma coletividade. Então são questões que devem ser pensadas. Porque toda vez que nós pensamos em um homem, no ser humano, nós devemos considerar que ele vive em um contexto. Mas esse contexto, essa realidade, ela não é estática, ela vai se fazendo, ela muda, ela é marcada por contradições. Então são questões que devem ser consideradas. No próximo slide, temos Rousseau. Rousseau
é o autor de O Contrato Social. Para ele, o homem nasce livre, mas no momento seguinte já se vê acorrentado a uma situação coletiva. Ou seja, temos o Estado civil, a vida em sociedade. O que significa isso, o Estado civil? Para Rousseau, o Estado civil surge quando o homem percebe que, se juntando a outros homens, juntando suas vidas, suas atividades, eles poderiam ter uma melhor condição de vida, poderiam viver de forma melhor. Então surge aí a coletividade. O homem passa a viver de forma coletiva em uma sociedade. Mas nessa sociedade vão surgir as regras, vão ser criadas as regras para que esses homens possam conviver. Então é o que o Rousseau denomina de contrato social. Então o homem ele vai continuar livre, contudo a sua vontade estará submetida à vontade geral, à vontade do coletivo. E para Rousseau também, a história ela não apresenta só um progresso, também há regressos, como, por exemplo, o surgimento da sociedade privada, dos furtos, de governos autoritários. Então, isso para Rousseau são marcas de regresso. Então, Rousseau pensa o homem dentro de um contexto em que esse homem vive em uma sociedade de forma coletiva e que há regras que devem ser seguidas. A vontade individual é submetida à vontade coletiva. E nós dizemos que uma das contribuições filosóficas de Rousseau é quando ele coloca que o homem ele nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Então daí nós devemos pensar a questão da educação. Como que o educador pode trabalhar com esse homem que naturalmente nasce bom, né? Então como que o educador pode resgatar essa bondade nesse homem, para que ele possa viver de uma forma coletiva diferente? Então, são questões para serem pensadas. No próximo slide, nós temos Hegel. E ele entende que a realidade ocorre de modo dialético. O que significa isso? Que a realidade ocorre de modo dialético. Significa que Hegel ele entende que a história pode ser compreendida como momentos, como a sucessão de momentos que se contrapõem. Essa sucessão de momentos não deve ser vista como algo estático, estanque. Né? Por quê? Porque existem contradições. E outra questão também que Hegel coloca, que nós vemos na tela, é que o homem sempre é encontrado dentro de um contexto. Então, assim como Rousseau, Hegel vai valorizar essa questão do contexto social em que o homem vive. Ele coloca essa questão de uma forma muito forte, né? Ele coloca que o homem, ele vive em um contexto e nós devemos pensar o homem dentro desse contexto. Se existem contextos diferentes, se existem realidades diferentes, existem homens diferentes também, porque essas realidades diferentes, esses contextos diferentes vão influenciar o homem em sua maneira de ser. Então é uma questão aí que nós devemos levar em consideração. Quando nós pensamos no caráter histórico do homem, nós devemos levar em consideração o contexto em que esse homem vive ou o contexto que esse homem viveu. Como que esse contexto influencia no comportamento humano, na forma dele pensar e na forma dele entender a realidade e agir sobre a realidade. São questões a serem pensadas. Eu fecho assim esse bloco.
Temos então uma situação problema que tem como tema, conforme nós podemos ver aqui na tela, o ser humano e o contexto. Então vamos conhecer essa situação problema. Ao realizar o estágio nas aulas de ciências, Thomas ministrou uma aula sobre higiene e transmissão de doenças. Durante a aula, Thomas percebeu que os exemplos utilizados eram inadequados diante das respostas que os educandos davam. Thomas começou a perceber que imaginaram uma realidade de vida que os alunos não tinham. Então veja que nós temos aqui uma situação problema que coloca um estagiário em uma aula de ciência, mas essa situação problema também pode ser vivenciada por um estudante de um curso de educação física, de um curso de pedagogia, do curso de biologia, do curso de história, geografia, filosofia, sociologia. É muito comum esse tipo de situação acontecer, não só com o estagiário, mas até mesmo com um professor experiente, responsável por aquela turma. No próximo slide, nós temos quais pontos Thomas deveria ter considerado antes de preparar e ministrar a aula. Então, se eu vou preparar uma aula e ministrar para uma turma, o que eu devo levar em consideração? Se eu sou um professor que estou iniciando meus trabalhos com aquela turma, eu nunca dei aula para aquela turma, estou iniciando meu trabalho com aquela turma logo ali no começo do ano letivo, o que eu devo levar em consideração? Se eu sou um estagiário que vou ministrar uma aula, o que eu devo levar em consideração? Então isso se resume a uma palavra, que é a palavra contexto. Então vamos lá. Vamos refletir sobre essa situação problema. É importante considerar que os alunos são seres humanos em uma determinada realidade histórica, em um contexto. E conhecer também um grupo de alunos. Então eu devo procurar conhecer o contexto vivenciado pelos meus alunos. Será que o aluno de uma escola pública, da periferia, ele vivencia uma mesma realidade do aluno de uma escola pública ou particular de uma região central? Será que o aluno da escola particular vivencia uma mesma realidade de um aluno de uma escola pública? Então são questões a serem pensadas. Eu preciso compreender o contexto vivenciado pelo meu aluno, justamente para que eu saiba contextualizar minha aula, para que eu saiba usar exemplos adequados, propor atividades adequadas para aqueles alunos. São questões essenciais que devem ser pensadas pelo docente. E na mesma tela, eu coloquei o conhecer o grupo de alunos. Eu preciso compreender quem é o meu aluno. Esse homem, esse aluno, esse ser humano, quem é ele? Quais as ideias prévias que esse aluno já tem sobre o conteúdo que eu vou trabalhar? Quais foram as situações já vivenciadas pelo meu aluno e que talvez eu possa utilizar como exemplo para trabalhar o conteúdo? Será que esse aluno apresenta lacunas de aprendizagem? Como que eu posso sanar isso? Será que o meu aluno tem aquele conhecimento considerado pré-requisito necessário para compreender o conteúdo que eu vou abordar? Então, é importante, quando nós trabalhamos, principalmente com alunos da educação básica, é muito importante ter esse olhar para o grupo com o qual se vai trabalhar. Reconhecer que a sala de aula é heterogênea, existe uma diversidade ali, mas dentro dessa diversidade, quais são as principais características daquele grupo, o que marca aquele grupo? Qual a consciência que os meus alunos têm acerca da realidade? Como que eles podem exprimir a sua visão de mundo? Então, são questões que devem ser pensadas pelo professor.
eu fecho assim essa situação problema. E nós temos então um momento de interação. Na tela eu tenho a seguinte questão para você: de que forma os fundamentos filosóficos podem contribuir com a prática docente? Então, de que forma todos os conceitos, todas as concepções estudadas no decorrer dessa aula podem contribuir com a prática docente? Então, quando nós pensamos na questão do conhecimento, como que aquelas concepções acerca do conhecimento, acerca do conhecer, como por exemplo o racionalismo e o empirismo, podem contribuir para que o professor pense a prática docente? Quando o professor ensina, ele ensina para o sujeito do conhecimento, para o homem, para um ser humano. Então, quais são as concepções acerca do homem? A concepção essencialista, a concepção naturalista, de que forma essas concepções contribuem para que possamos entender a visão acerca do homem em diferentes períodos da história. Então, são questões que nós devemos pensar. O homem como caráter, como um ser que tem um caráter histórico, que vive em um contexto, é uma outra questão que nós também devemos pensar. Então, como que essas questões abordadas pelos fundamentos filosóficos podem contribuir para a prática docente? Você tem um tempo para pensar, enviar sua contribuição e eu já retorno.
Então, de que forma os fundamentos filosóficos podem contribuir com a prática docente? É importante que você, estudante de um curso de licenciatura, leve em consideração que as questões teóricas abordadas pelos fundamentos filosóficos da educação contribuem de forma significativa para pensar sobre o homem. Quem é o homem, o ser humano que nós educamos, que nós ensinamos? É importante que você considere que esse ser humano, ele tem um caráter histórico, ele vive em um contexto, ele é influenciado por essa realidade, por esse contexto. É importante que você compreenda que o ato de conhecer não é tão simples. Tanto é que, desde a antiguidade, os filósofos já passaram a se preocupar com essa questão do conhecimento. E existem concepções da teoria do conhecimento que buscaram pensar como ocorre esse conhecimento. Então, são questões que você deve levar em consideração para que você entenda como que uma disciplina de cunho teórico pode contribuir com sua prática lá na educação básica, como futuro professor da educação básica. Voltando para o slide. Vamos então recapitular essa aula. Na tela, nós temos algumas questões que foram abordadas no decorrer dessa aula, como, por exemplo, conhecimento e educação, a teoria do conhecimento. Vimos aqui as duas concepções, o racionalismo e o empirismo. Analisamos também a questão da consciência, conhecimento e consciência. E vimos a importância da consciência ativa reflexiva. Analisamos a relação entre educação e ciência, refletindo que o professor deve valorizar o que a ciência produz, mas também deve levar o aluno a levantar hipóteses, a indagar, a pesquisar, a desenvolver experiências, confrontar pontos de vista diferentes. Estudamos também a concepção essencialista e a concepção naturalista do ser humano. São concepções formadas em contextos, em períodos diferentes. Então, os pensadores da concepção essencialista foram marcados pelo contexto da antiguidade, da Idade Média, enquanto os pensadores da concepção naturalista foram marcados pela ciência moderna, pelo método experimental, buscando estender esse método experimental para entender o comportamento humano. E analisamos também o papel da história na formação do sujeito, refletindo sobre o caráter histórico do homem e sobre a necessidade de pensar esse homem dentro de um